Mateus 6, de 5 até 8. Se você encontrou, quero convidar você para lermos juntos. Vamos ler juntos esse trecho da palavra do nosso Deus? Mateus capítulo 6, de 5 até 8. Leiamos. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai, que vê em secreto, te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe peçais. Senhor, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, é o que suplicamos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Nós estamos meditando sobre o tema 3 práticas da igreja simples, baseados em Mateus capítulo 6, desde o versículo 1 até o versículo 8. Começamos essa meditação ontem, e mostrando isso, que em toda essa parte da Escritura, o Senhor Jesus Cristo está insistindo em uma única verdade. Ele está dizendo, deixem de lado toda a ideia e toda a prática de ostentação. Vivam uma vida diante de Deus com sinceridade, com autenticidade. Não adianta vocês, de certa maneira, encenarem, ou se esforçarem para ter um desempenho religioso apenas para receber aplauso dos homens. Vocês devem caminhar diante de Deus, entendendo que Deus vê em secreto. E esse Deus que vê em secreto recompensa aqueles que o buscam, que caminham com Ele de todo o coração. Nesse sentido, ontem, olhando para Mateus 6:1, nós meditamos sobre devoção sem ostentação. Hoje de manhã, olhando para Mateus 6:2 a 4, nós meditamos sobre generosidade sem ostentação. E agora, nesse culto da noite, nós vamos falar sobre oração sem ostentação, olhando para Mateus 6, 5 até 8. Mais cedo a gente disse isso, que Jesus está dizendo no Sermão do Monte que o seu seguidor é generoso. Ele dá esmolas, ele procede desse modo unicamente para o agrado de Deus e para o bem do próximo. E a prática da generosidade deve ser sem ostentação. E Deus, o Pai Celeste, vê em secreto esta ação graciosa. Deus, o Pai Celeste, recompensa o cristão. E nessa última mensagem a gente vai falar então sobre a oração sem ostentação, entendendo isso. Oração é um meio de graça. Por meio da oração, nós cultivamos uma comunhão com Deus e nós somos nutridos na nossa alma, somos também abençoados, temos as necessidades supridas na nossa vida. E a oração muitas vezes corre risco de ser confundida com mágica. Muita gente acaba lidando com a oração como se fosse isso, simplesmente um método que você usa para apresentar diante de Deus ali uma espécie de lista de necessidades, e a partir de algumas palavras que você profere, dentro de determinada ordem, Deus é forçado a atender você. Esse é um problema, é um risco, é um entendimento errado da oração. Agostinho já dizia isso, ele dizia, é próprio dos pagãos pensar que serão ouvidos a poder de palavras, e alguns são tomados pelo frívolo vício de tentar dobrar Deus com súplicas. Então, se você entende que a oração é uma espécie de mecanismo que você usa, ou como se fosse uma roda de engrenagem que você gira, para que Deus, a partir dela, ouça e seja forçado a fazer o que você quer, você ainda não entendeu bem o que é a oração. Biblicamente, a oração é a comunicação do cristão com Deus Pai, no poder do Espírito Santo, por meio de Jesus Cristo, Deus Filho. João Calvino descreveu a oração como uma conversação. Ele disse, por meio desta conversa que a gente tem com Deus, nós entramos no santuário do céu, entramos na própria presença com Ele, com Deus, e com eles, com os crentes, porque muitas vezes nós entramos na presença de Deus para apresentar as vidas das pessoas que são queridas a nós, ou para apresentar diante de Deus pedidos que são trazidos a nós. Calvino diz, por meio da oração, os crentes ali, no Santo dos Santos, insistem acerca das promessas de Deus.
ou seja, apresentam diante do Senhor as promessas que o próprio Deus revela na sua palavra. E Calvino acrescenta: não há nada que nos é dito que devemos esperar da parte do Senhor, que também não nos seja ordenado pedir a Ele em oração. Então, tudo aquilo que Deus diz, vou fazer por você, ao mesmo tempo Deus está dizendo, ore por isso que eu disse que farei. Olha só que coisa interessante. E Calvino termina: de fato, com a oração, escavamos os tesouros que a nossa fé visualizou guiada pelo Evangelho. Que coisa preciosa. Por meio da oração você escava esses tesouros. E nessa passagem, Mateus 6, 5 a 8, Jesus nos ajuda a entender 3 coisas. Primeira, que o seu reino é um reino de oração. Ele está falando sobre o reino no Sermão do Monte. Ele está dizendo, o meu reino é reino de oração. E aqui também ele nos ensina o que nós devemos evitar na oração. A segunda coisa que ele traz para o nosso coração. E aquilo que devemos praticar na oração. Então vejamos em primeiro lugar que o reino de Jesus é de oração. Os cidadãos desse reino oram ao Pai que está e que também vê em secreto. É tão interessante essa expressão, o Pai está em secreto. Já parou para pensar que formulação interessante essa de palavras que Cristo coloca diante de nós? Nós cremos em um Deus que está em secreto. Olha que coisa interessante. Existe um aspecto desse Deus que não é transparente. Tem um aspecto desse Deus que é opaco, que não pode ser visto, que se revela em secreto. Olha que coisa interessante. O salmista Davi fala sobre isso, a gente vai ver daqui a pouquinho, mas é interessante que aqui em Mateus, capítulo 6, nós encontramos no início do verso 5, e quando orardes, e olhamos depois no início do verso 6, tu, porém, quando orares, com estas palavras, Jesus está simplesmente informando que se você é seguidor dele, se você é um cristão, você fará orações. Simples assim. O reino dele tem relação com o cumprimento de um propósito eterno de Deus, uma obra soberana de Deus, como nós ouvimos ser cantado agora há pouco. Mas é interessante que esse reino é encaminhado, ele prospera em resposta às orações dos filhos de Deus. Esse reino de Jesus é reino de oração. E acerca desta sessão do Sermão do Monte, Joaquim Jeremias afirma o seguinte, ele diz que aqui, em Mateus 6, Jesus nos oferece um catecismo sobre oração. E que provavelmente o Sermão do Monte foi dado, dentre outras finalidades, para instruir os novos convertidos sobre como orar. Isso mostra a preocupação de Jesus com a vida de oração dos seus discípulos. Então, se a gente para pensar, afinal de contas, o que é prioritário para Jesus? Quando Jesus pensa na minha vida, ele se preocupa com o quê? Se é que a gente pode usar a palavra preocupação, não é? Mas certamente é um tema caro ao coração de Jesus. Eu quero saber se esse meu filho, se esse meu discípulo ora, se ele está praticando a oração. E diferente do ato de dar esmola, sobre o qual nós falamos hoje cedo, que é basicamente horizontal, de certa forma, porque a gente está doando para suprir carências humanas, esse ato de orar é vertical. É uma conversa com Deus, o nosso Criador, o nosso Pai Celeste. Na oração, eu posiciono o meu corpo, eu organizo a minha mente e eu falo com Deus expressando reverência, expressando louvor, expressando também as minhas necessidades pessoais e também necessidades externas a mim. Então, repetindo, oração é primariamente uma conversa. E as conversas, às vezes, são públicas. E não tem problema que elas sejam públicas. Outras conversas são privadas. Então, a fala pode ser pública. E isso é assim mesmo. Ela tem essa finalidade em várias ocasiões. É o caso do discurso, é o caso agora daquilo que está acontecendo, de uma pregação, de um ensino, até mesmo das orações públicas, as orações que já foram proferidas aqui neste culto. Essa fala pública tem o seu lugar, tem a sua função, mas Jesus está falando de uma fala privada. Ele está falando de uma oração que é encaminhada a ele secretamente, privativamente. Um diálogo entre a alma e Deus, Deus e a alma. Uma espécie de atualização do Salmo 5, versículo 3. No Salmo 5, 3, nós lemos, de manhã, Senhor,
ouves a minha voz, de manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Olha que bonito, esse salmista acorda cedinho, acorda de madrugada, se coloca sozinho diante de Deus, pronuncia a sua prece e fica esperando. Jesus está ensinando uma coisa que ele praticava. Os evangelhos vão mostrar isso. De vez em quando ele sumia da multidão. E tem inclusive uma ocasião em que ele acorda de madrugada. Está lá em Marcos 1,35. Jesus acorda de madrugada, vai para um lugar deserto, apenas para orar. Essa era uma prática dele. Então ele sabe muito bem do que ele está falando. Ele está dizendo, quando vocês orarem, ele está falando de algo que ele faz, que ele pratica. E Davi, como eu disse que mencionaria, lá no Salmo 25, verso 14 e 15, ele diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Então, Davi está mencionando uma experiência, uma relação que propicia conhecer a intimidade do Senhor, conhecer em profundidade a aliança que o Senhor estabelece conosco. E essa palavra que é traduzida aí por intimidade é uma palavra tão preciosa, porque ela poderia ser traduzida como o concílio do Senhor, o segredo do Senhor. Já parou para pensar nisso? Deus revela o seu segredo, o seu concílio para algumas pessoas, aquelas que o temem, aquelas que buscam a sua presença. E se você olha para o Salmo 25, logo depois de Davi dizer no verso 14 que a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança, ele diz no verso 15, os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, ou seja, eu desfruto dessa intimidade quando a minha alma é elevada e quando eu oro a Deus, os meus olhos se elevam, pois ele me tirará os pés do laço. Parou para atentar para isso? Esse conhecimento, essa prática de Davi, de elevar os seus olhos, a sua alma para Deus e de desfrutar dessa intimidade com Deus, esta prática liberta e santifica. O Senhor livrará os meus pés do laço. Que coisa preciosa é a oração. Jorge Camargo coloca isso de modo muito poético numa canção. Ele diz, eu não quero só te conhecer de ouvir falar, saber não é o bastante. Viver é muito mais do que apenas ver de longe. O bom é desfrutar da tua intimidade, de toda a tua paz. Você sabe o que é isso na prática? Você ter um momento com Deus e você sair desse momento dizendo, eu estou repleto, estou transbordante da paz do Senhor, porque eu desfruto da intimidade. Tive um momento agora para cultivar isso. Então preste atenção, ou nós cultivamos uma relação cotidiana, pessoal, secreta com Deus por meio da oração, ou prosseguimos nessa vida apenas fazendo fita, como os hipócritas, que fingem ser o que não são. Jesus está falando sobre isso nesse trecho do Sermão do Monte, ostentando uma vida com Deus que de fato não possuímos. Jesus está falando desde o versículo 1, cuidado com a ostentação, com projetar para outras pessoas aquilo que de fato você não é. Deus conhece você, Deus conhece não apenas a sua ação, mas também o seu coração, Ele vê em secreto. Isso é digno de nota para a nossa geração, porque a nossa geração é privilegiada por um volume muito grande de informação teológica e às vezes ela se confunde um pouco, né? A gente acha que para a gente caminhar com Deus hoje, basta que a gente saiba articular a boa teologia, a teologia ortodoxa, mas a gente precisa perguntar o seguinte, nós falamos sobre Deus ou nós falamos com Deus? Jesus está dizendo, você precisa falar com Deus, para que você possa falar sobre Deus. Essas coisas não são opostas, mas elas têm que ser colocadas na ordem correta. Então você tem no livro de Atos esse início de uma igreja reunida em oração, uma igreja aguardando a promessa de Deus, até que vem o Pentecostes. Então essa igreja começa a falar de Deus. Vocês receberão poder quando descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Mas é interessante o quanto no livro de Atos essas duas coisas estão muito unidas, o testemunho de Jesus e também a vida de oração dos crentes da igreja de Jesus. Tem de ser assim.
porque o reino de Jesus é reino de oração. E dito isto, verifiquemos que também, olhando um pouco mais adiante aqui em Mateus 6, Jesus nos diz como não orar. Como não orar. A instrução de Jesus é dada em duas partes acerca desse ponto. Primeiramente, ele vai dizer o seguinte: não orem como os hipócritas, é o que ele diz. Ele diz: e quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 5. O Dr. Carson diz o seguinte: nas sinagogas, a oração pública era normalmente conduzida por um homem, um membro da congregação. Então, eles escolhiam alguns homens que tinham uma certa capacidade, que podiam desempenhar bem essa tarefa, e cada semana um ficava responsável para fazer a oração pública ali naquele momento da reunião da sinagoga. E o Dr. Carson diz o seguinte: essa oração era feita assim, a pessoa ficava em pé diante da arca da lei, e dali então ela cumpria essa responsabilidade, fazia a sua oração pública. E aí o Dr. Carson afirma: era muito fácil, naquela ocasião, sucumbir à tentação de orar para impressionar a plateia. Então era isso. Tinha um monte de gente olhando, a pessoa ia orar, e é aquilo que eu mencionei hoje, não é? A pessoa até muda o vocabulário. E se ela, lá na vida simples, ela diz: ó Deus, meu Pai. Mas agora, na oração pública, ela diz: amantíssimo Deus, eis que me prostro diante do escabelo dos teus pés. Então ela muda a linguagem, pompeia a linguagem. É sobre isso que Jesus Cristo está falando. Como é fácil, simplesmente, a gente usar esses clichês aceitáveis, expressar sentimentos apropriados, o tom de voz, o fervor expresso na hora certa, tudo isso como meio de receber aprovação. E o Dr. Carson diz o seguinte: muitas vezes corria-se esse risco da pessoa que fazia a oração nesta semana dizer: vou orar para orar melhor do que quem orou semana passada. Quero ver quem ora melhor. E as pessoas até podiam depois comentar: você viu como a oração do Melquisedeque, rapaz, é muito melhor do que a oração do Josadaque. E todo mundo dizia: uau, que coisa esse Melquisedeque, não é? Jesus diz: a prática de oração de vocês deve distinguir-se da prática dos fariseus. E o Joaquim Jeremias diz até uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: que os fariseus davam um jeito de se acharem em plena praça pública quando as trombetas do templo anunciavam a oração. Então era isso. Eles estavam andando e tal, em qualquer lugar, e às vezes estavam em casa e diziam: opa, está chegando próximo da hora da oração, vou andar próximo da praça, porque quando tocar a trombeta, aí o fariseu parava, aí orava em público, todo mundo dizia: uau, isso é que é homem devoto a Deus, isso é que é homem de oração. E o Dr. John Stott explica essa passagem dizendo assim: o hipócrita parece ótimo a princípio, eles gostam de ficar orando, mas infelizmente não é a oração que eles amam, nem o Deus a que dizem orar. Pelo contrário, eles adoram a oportunidade que a oração pública lhes dá para se exibirem diante dos outros. Olha só que coisa. E se isso não bastasse, depois o Dr. Stott dá uma espetada na gente. Ele diz assim: essa acusação de hipocrisia muitas vezes é dirigida a nós que frequentam a igreja. Podemos ir à igreja pela mesma razão equivocada que levou o fariseu à sinagoga, não para adorar a Deus, mas para ganhar a reputação de ser espiritual. E ele termina dizendo: como podemos fingir que estamos louvando a Deus, quando na verdade estamos à procura de outros para nos louvar? Esse era o problema da oração dos fariseus. Jesus diz: não orem. Quando vocês forem orar, não sigam esse modelo dos hipócritas. É interessante o Evangelho de Lucas registrar aquela oração, no capítulo 18, verso 11 e 12, a oração daquele publicano, contrastada com a oração do fariseu. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano, jejuo 2 vezes por semana, dou o dízimo de tudo quanto ganho. Era assim que o fariseu orava. Mas é interessante Jesus dizer, ele pensava que estava orando a Deus, mas ele orava de si para si mesmo. Você viu o risco que a gente corre quando a gente ora dessa maneira, apenas de fachada, de maneira hipócrita? Resumindo,
a prática da oração pode não passar de dramatização, de ato teatral. E no fim das contas, a gente simplesmente está orando de nós para nós mesmos, ao invés de elevação, a oração pode estar configurando autopromoção, ostentação. Jesus está dizendo, não orem assim. Mas na segunda parte do ensino dele sobre como não orar, ele declara também que nós não devemos orar como os gentios. Não orem como os hipócritas, também não orem como os gentios. Está lá no verso 7 e também no início do verso 8. Orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. E Joaquim Jeremias diz isso. Nesse ponto, Jesus está advertindo contra a loquacidade dos pagãos. Ou seja, essa ideia de que você deveria falar bem e falar muito para ser ouvido. Os discípulos de Jesus não têm necessidade de multiplicar palavras. Então, isso é típico dos gentios, é típico do paganismo. No paganismo, a oração muitas vezes equivale a encantamento, a mágica. Ou seja, você entende que se você proferir as palavras corretas, você vai poder manipular os poderes. E daí você vai ter atendida a sua necessidade ou o seu desejo. Os gentios, olha aí no verso 7, eles gostam de vãs repetições. Eles acham que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que Jesus está ensinando para a gente aqui em Mateus 6, ele está dizendo o seguinte: eu não gosto dessas ladainhas que são pronunciadas mecanicamente, quando a boca articula determinadas palavras desconectada da mente pensante. Nós temos que orar aquilo que consta no nosso coração, temos que ser inteiros diante de Deus. O doutor R.C. Sproul, ele diz, os pagãos são historicamente conhecidos por entoar mantras. As pessoas de hoje em dia também repetem sílabas sem sentido, às vezes, a fim de atingir uma transcendência mística. As orações são muitas vezes usadas como fórmulas mágicas para tentar alterar o ambiente ou alterar as circunstâncias. Jesus está falando contra isso. Não orem como os gentios. E a gente também incorre em erro quando a gente considera que para uma oração ser eficaz, ela tem que ser longa. Se você tem essa ideia, tire isso da sua cabeça. Se você acha, para Deus ouvir, tem que ser longa. Eu não sei se você conhece alguém cuja oração é comprida demais. Não sei se você já conhece essas pessoas. Na reunião de oração, a gente tem um período ali de oração. Vamos ter agora 15 minutos, gente, de oração. Então, nós vamos fazer aqui um momento e tal. Aí você vê, só essa pessoa, né, ela quer orar 30 minutos. Complica bastante as coisas, não é? A gente diz assim, olha, alguém pode fazer uma oração agradecendo pela chuva que chegou. Aí a pessoa cita desde a criação até o dilúvio e tal. É aquela coisa, nunca termina. Spurgeon interrompia essas pessoas na reunião de oração da igreja dele. A pessoa estava orando muito e Spurgeon dizia, agora vamos cantar o hino tal. E se você chega, por exemplo, na Coreia do Sul, é interessante, aquela igreja que é uma igreja de muita oração, mas é muito disciplinada na oração. Então, eles têm um período certinho, 30 minutos de oração, todos os dias de madrugada. É um culto de 1 hora, mais meia hora é pregação, louvor, tudo mais, depois meia hora de oração. E aí o pessoal todo começa a orar, e a gente vê aquele fervor, todo mundo orando junto, tal. Quando chega na hora de terminar, plim, toca o sino. Tem um sino em cima de cada púlpito. Plim! Aí você vê, silêncio total. O coral levanta, canta, o pastor pronuncia a bênção e todo mundo desce para tomar café. É assim, se estiver orando longo demais, o sino vai interromper, dizer, acabou a hora de você orar. Vamos cantar um hino e vamos tomar café. O nosso irmão William Hendrickson olha para essa passagem e diz o seguinte, o Senhor está condenando essa prática como sendo de caráter pagão, mas isso não significa que orações longas são erradas. Existem muitas orações longas registradas na Bíblia, e existem muitos trechos da Escritura que trazem longas orações, mas também a Bíblia vai mostrar muitas orações curtinhas, que o Senhor atendeu de modo muito maravilhoso. E talvez uma das mais conhecidas seja aquela chamada oração de Jabes, lá em 1 Crônicas 4:10. Teve muito livro publicado sobre essa oração há uns tempos atrás. Mas, basicamente, essa é a ideia. É assim também com a oração que o Senhor ensinará logo mais aqui no Sermão do Monte. A oração do Pai Nosso. Uma oração curta, mas que é extremamente eficaz.
A oração sacerdotal apresentada pelo Senhor, também uma oração breve. A instrução de Jesus é muito clara: não vos assemelheis, pois, a eles. Não sejam como gentios. Ele diz, mais adiante no verso 8, ele diz, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade antes que lhe o peçais. É interessante esse ensino de Jesus. Ele contraria um ensino que foi muito popular nas décadas de 1970, 1980, e que tem muito mais a ver com xamanismo do que com cristianismo. É o ensino que dizia o seguinte: se você quiser que Deus atenda a você, você tem que orar detalhadamente, especificamente. Não sei se você já ouviu esse ensino por aí. Mas o ensino era mais ou menos o seguinte: não basta você chegar e dizer, Deus, ajuda-me a comprar um carro. Não. Você tinha que dizer a Deus qual era a marca, qual era o modelo, qual era a cor do carro. Senão Deus não atenderia essa oração. Isso foi muito popular. Eu ouvi isso bastante aqui em Brasília naquela ocasião. E eu me lembro, naquela ocasião, quando eu ia orar, por exemplo, para que Deus abençoasse minhas filhas, para que elas fossem à escola, eu não podia simplesmente dizer, Deus, abençoe minhas filhas hoje, enquanto elas vão para a escola. Eu tinha que imaginar o trajeto. Deus, abençoe quando elas entrarem na van. E, ó Deus, abençoe também quando elas chegarem naquela esquina que é perigosa. Que o Senhor possa livrá-las de qualquer acidente. E, ó Deus, não adiantava, e não bastava só orar, Deus, abençoe a van. Eu tinha que dizer, Deus, abençoe a parte hidráulica, a parte mecânica e a parte elétrica daquele carro. Eu abençoo a parte hidráulica, mecânica e elétrica. Tinha uma turma de guerra espiritual que dizia que se você deixasse alguma brecha, se você não detalhasse tudo, a tua oração não tinha como ser bem-sucedida. Podia acontecer alguma coisa naquele dia porque você tinha falhado na oração. Resultado, naquela época as minhas orações eram longas. E não apenas longas, eram exaustivas. Que coisa doida é essa? Jesus é tão bom com a gente, né? Como a gente é tolo, mas aleluia, porque o nosso Senhor nos corrige. Ele diz o seguinte: Deus, que é o nosso Pai, sabe do que precisamos antes que peçamos a Ele. Ele está atualizando o Salmo 139, quando ele diz o seguinte: sabes quando me assento, quando me levanto, de noite penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar, o meu deitar, conhece todos os meus caminhos, ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Olha que interessante. E ele continua, tu me cercas por trás e por diante, e por mim e sobre mim põe a tua mão. Que coisa gostosa, não é isso? Sabe que Deus conhece você está coberto de todos os lados pela boa mão do Senhor. E é interessante que aqui não apenas a bondade de Deus nos seguirá, mas também nos cobrirá, vai estar diante de nós, vai estar à direita, à esquerda, de todo lado. Que coisa maravilhosa. Nesse sentido, a paráfrase do Eugene Peterson capta muito bem esse ensino de Jesus. Olha só o que diz Eugene Peterson lá na Bíblia, a mensagem, que não é uma tradução, uma paráfrase. Ele diz assim: o mundo está cheio de pessoas que se julgam guerreiros de oração, mas que nem sabem o que é orar. Utilizam-se de fórmulas, programas, conselhos, técnicas de vendas para conseguir o que querem de Deus. Não façam essa asneira. Vocês estão diante do Pai e Ele sabe do que estão precisando melhor que vocês mesmos. Em suma, aqui em Mateus capítulo 6, especialmente desses versos, 5, 7 e 8, Jesus nos ensina como não orar. E depois de fazer isso, Ele nos diz como orar. E olha só que coisa simples, está lá no verso 6, como orar? Em Mateus 6,6, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto, te recompensará. Simples assim. Jesus está apontando para o cultivo de uma devoção a Deus, privada, íntima, e bastante discreta, porque o nosso Deus é o Pai que está em secreto. É por isso que é interessante que essa palavra que é colocada aí como quarto, um estudioso vai dizer isso, que os discípulos orarão com a porta fechada, mesmo que seja num cômodo tão profundo como a despensa de uma casa. Então é sobre isso que o texto está falando aos nossos corações. Como é que nós devemos orar? Simples assim. Entra lá no teu quarto e conversa com Deus. N.T. Wright diz o seguinte, ele diz, o que você é em privado é a sua verdadeira essência. É isso. O que você é quando ninguém está olhando, isto é o que você é, este é quem você é.
Vá ao seu quarto interior, converse com seu pai. Você não precisa fazer uma canção a respeito, e, na verdade, quanto menos pessoas souberem o que você está fazendo, melhor. Também não precisa proferir frases piedosas, é o que diz N.T. Wright. O ponto é ter uma relação pessoal, a dois, com Deus. Deus promete ser achado por quem o busca desta maneira. Ele diz isso em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E ele abençoa os que praticam a oração assim. Teu Pai que vê em secreto te recompensará, te dará galardão. Vale a pena buscar ao Senhor regularmente. Vale a pena a gente se apresentar diante de Deus nesses termos de Hebreus 11:6. Hebreus 11:6, trecho muito conhecido. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus... Prestou atenção nisso? Esse trecho de Hebreus 11:6 está falando sobre alguém que se aproxima de Deus. Olha como isso tem relação com a oração. Então você se aproxima de Deus, crendo que Ele existe e que Ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Ele recompensa. É a atualização do ensino de Jesus. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. É isso que nós temos aqui atualizado em Hebreus 11. Afinal de contas, como devemos orar? Jesus responde: ore sem ostentação. Ore com suas próprias palavras. Não se preocupe em impressionar a Deus com as suas palavras. Pelo contrário, impressione-se com Deus. Maravilhe-se nele e com ele. Derrame a sua alma perante ele. Faça isso regularmente. Faça isso sem alarde, em um lugar discreto, em secreto. Valerá a pena. Deus, que é o teu Pai e que está em secreto e vê em secreto, te recompensará. O discípulo de Jesus pratica a oração em secreto. Aqui em Mateus 6,6, Jesus nos diz como orar. E depois de chegar a esse ponto, a gente já pode começar a concluir. Que ensino precioso esse ensino sobre oração. E antes mesmo da gente prosseguir aqui na conclusão, eu preciso dizer, para não esquecer, né? Muito obrigado, reverendo Ricardo, muito obrigado ao conselho dessa igreja por me convidar, por me dar essa oportunidade de estar partilhando a palavra de Deus com vocês. Muito obrigado a vocês que estão tendo essa paciência de me ouvir desde a sexta-feira, né? Muito bom estar aqui com vocês e, mais uma vez, parabéns aí pelos 25 anos de organização. Mas, retornando então aqui a essa passagem tão preciosa, nela Jesus nos diz algumas coisas que devem ficar gravadas no nosso coração. Primeira, o seu reino, o reino de Jesus é um reino de oração. Ao orar, a gente tem que evitar esses erros dos hipócritas, aqueles que fingem ter comunhão com Deus, também o erro dos gentios, que tentam manipular Deus. E apesar de praticarmos a oração pública, entendemos que ela tem a sua utilidade. Nós temos de cultivar uma oração privada, uma oração só nossa, entre nós e Deus, oração sincera, simples, secreta. O Dr. Carson sugere algumas perguntas de aplicação que fazem a gente pensar. Ele diz assim: vamos entender melhor o que Jesus quer dizer se nos fizermos estas perguntas. Olha as perguntas sugeridas pelo Dr. Carson. Oro com maior frequência e maior fervor quando estou a sós com Deus ou quando estou em público? Essa é uma pergunta. Segunda pergunta: amo o lugar de oração em secreto? Eu amo esse lugar? Terceira pergunta: minha oração pública é apenas o transbordar da minha oração particular? E daí, ele fala algo bem solene. Ele diz assim: se as suas respostas a essas perguntas não forem afirmativas entusiásticas, você não passou no teste e você foi incluído na acusação de Jesus. Você é um hipócrita. Que chocante isso. É uma coisa para fazer a gente ficar meio estremecido, não é? Fica pensando um certo tempo. O Dr. Carson não foi muito gentil conosco aqui. Mas você entende o que Jesus está dizendo aí em Mateus 6, 5 a 8? Ele está dizendo: isso que eu estou trazendo para vocês, o reino, é reino de oração. Isso que está sendo trazido, apresentado a vocês, é vida com Deus, é comunhão com nosso Pai Celeste,
em todo o tempo, mas de modo especial, cultivada em oração privada, oração secreta. A vida do reino é vida de oração, não vida pública, publicada, transparente, superexposta das mídias sociais. Já viu isso? É o perigo que a gente corre às vezes, da gente até publicar nas redes sociais o nosso momento devocional. Jesus diz, tem que ser secreto. Tem que ser privado. É entre você e Deus. Que coisa impressionante, como é distoante da cultura circundante, é ou não é? Jesus está dizendo, a nossa vida é vida opaca, secreta, cultivada em um tempo e em um lugar ocultos a outros. E aqui a gente encontra um convite, aqui a gente encontra uma convocação. É uma convocação muito importante, muito solene. A convocação é simples. Vamos cavar tempo, vamos cavar oportunidade para orar a Deus em secreto? Vamos fazer isso? É sobre isso que Jesus fala nesse Sermão do Monte. De vez em quando, nós ficamos sozinhos e nessas ocasiões nós nos inquietamos. Somos envolvidos por aquele silêncio. Daí estremecemos. Ligamos as telas, exatamente nessa hora. Colocamos os fones, teclamos, clicamos, nos projetamos na rede, ou então mergulhamos em canais e nos embriagamos com roteiros escritos por outros, maratonando séries. A gente vai devorando e a gente vai sendo devorado por 1000 conteúdos. E no final de tudo, a gente permanece irrequieto, esburacado e sozinho. É o que tem acontecido muito hoje. Que tragédia, que perda de tempo, que perda de vida. Nós podíamos ter investido essas horas e nosso fôlego nos aproximando do nosso Pai Celeste. E conversando com Ele, nos abrindo, colocando para fora, diante dEle, as razões da nossa angústia, falando sobre o nosso dia, falando sobre a nossa vida. Então diríamos tudo a Ele, aprenderíamos a esperar nele, aprenderíamos a esperar com Ele. E nesse processo nós aprenderíamos dele e conversaríamos até ficar satisfeitos. E depois de ficar satisfeitos, a gente abriria a nossa porta, sairia do nosso quarto para a vida. Sairíamos alegrados, reconstituídos, organizados e pacificados por dentro, mais inteiros, mais centrados, mais fortes. O que você acha disso? De começar a praticar essa oração secreta, orar ao Pai Celeste, privativa, regularmente, de verdade. Jesus está dizendo, vai valer a pena. O Pai que vê em secreto vai te recompensar. E só para a gente finalizar, imaginemos a Igreja Presbiteriana do Sudoeste, conhecida como Povo de Oração. Igreja de Oração. John Onchekwa afirma que se você participar de um culto em uma igreja evangélica nos Estados Unidos, você vai ouvir orações em todos os cultos. Mas ele diz o seguinte, as orações serão escassas e breves, com algumas palavras superficiais, serão até bíblicas, mas bastante vagas. E ele vai propor no livro que ele escreve sobre esse assunto, a igreja precisa aprender a orar nas suas liturgias, nos seus cultos, de modo mais profundo. A igreja precisa realmente ser uma igreja forte na vida e na prática da oração. Não apenas realizar reuniões de oração, mas trazer para o cerne dos seus cultos, para as suas liturgias, essa oração sem ostentação, viva, sincera e profunda. Isso tem que ser efetivado de tal maneira que os visitantes sejam impactados pelas orações nos cultos. E as pessoas da vizinhança comecem a comentar, se você precisar de oração, vai nessa igreja ali, porque tem um povo ali. Eu fui lá num culto, ou então nem fui, mas ouvi dizer de alguém que foi, que teve um momento ali que eles disseram, olha, o pessoal está falando com Deus de verdade. Que coisa impressionante é essa? Trocando em miúdos, a igreja deve reassumir a sua identidade de ser casa de oração. Porque foi assim que Jesus a chamou, e nós devemos o tempo todo perseguir esse chamado. Jesus está dizendo, o Pai Celeste vê em secreto. No momento da consagração do Templo de Salomão, Deus disse para Salomão o seguinte, Salomão, eu escolhi e santifiquei esta casa
para que nela esteja o meu nome perpetuamente. E nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Está lá em 2 Crônicas 7:16. Eu acho tão interessante essa palavra de Deus para Salomão, no dia da consagração do templo, em que Deus diz, se o meu povo que orar e buscar nesse lugar, me buscar nesse lugar, eu vou atender às orações deles. Mas eu acho tão interessante Deus dizendo, nela, nesta casa, estarão fixos os meus dias e o meu coração. Ou seja, de um lado Jesus está dizendo assim, Deus é o Pai que vê em secreto. E lá em 2 Crônicas, Deus diz a Salomão, Salomão, olha, quando eu fixo os meus olhos num lugar, neste lugar, eu coloco o meu coração. Que coisa impressionante isso. Deus que nos vê em secreto, coloca o coração dele sobre nós, quando nós o buscamos como recomendado, como orientado pelo Senhor Jesus Cristo. Então, que a Igreja Presbiteriana do Sudoeste seja conhecida como povo devotado ao Senhor, como povo generoso, como povo de oração. E só para a gente fechar, para a gente fazer isso, a gente precisa se lembrar que Deus diz algo tão precioso no livro de Zacarias, capítulo 12:10. Ele diz assim, sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, eu derramarei o espírito de graça e de súplicas. Parou para pensar nisso? Deus está falando para o seu povo lá em Zacarias, o seu povo que voltou do exílio, alquebrado, desanimado, precisava ser reconstituído, tantas coisas precisavam ser reconstruídas, reconstituídas. E Deus diz, olha, nesse processo em que vocês precisam reconstruir tanta coisa, deixa eu dizer, o meu espírito vai ajudar vocês a orar. Eu derramarei a vocês o meu espírito, ou o espírito de graça e de súplica. Paulo escreve aos Romanos dizendo, nós não sabemos orar como convém. Jesus está nos dando essas instruções no Sermão do Monte, porque ele sabe que nós não sabemos orar. Então, que nós precisamos, e agora nós entendemos, que nós precisamos da ajuda do Espírito. Que o Espírito Santo conduza as nossas vidas, que o Espírito Santo conduza a Igreja Presbiteriana do Sudoeste a ser igreja de oração. Vamos pedir isso a Ele agora? Baixe a sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua bondade, pela graça do Senhor que tem sido enfatizada desde o início desse culto, pelos 25 anos desta igreja. Ó Senhor, nós suplicamos que o Senhor abençoe os nossos corações, para que possamos viver uma devoção sem ostentação, possamos praticar essa generosidade sem ostentação, possamos viver uma vida de oração sem ostentação, confiados na Tua graça, unicamente para a Tua glória, e também, ó Deus, para o bem, para o nosso próprio bem, para o bem das pessoas ao nosso redor, para que vidas sejam alcançadas e para que a igreja seja uma bênção nesse lugar. Venha abençoar, Senhor Deus, a vida do reverendo Ricardo, da sua família, dos presbíteros desta igreja. Venha abençoar, Senhor Deus, os líderes de todos os departamentos, os diáconos, ó Pai, cada membro desta igreja. Venha abençoar a todos nós que estamos aqui, aqueles que também, ó Deus, estão acompanhando de suas casas, que a Tua graça nos alcance e que nós, ó Deus, guiados pela Tua graça e abençoados pelo Teu Espírito, possamos ter a Tua palavra aplicada no nosso coração, produzindo salvação, produzindo santificação e produzindo consolação. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.